agora eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, desse um baita de um sorriso para ele, falasse assim: que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio, estou feliz demais da sua presença aqui, amém? Dá um sorriso bonito, porque quando você dá esse sorriso bonito, você demonstra que o Espírito Santo está com você, né? Você demonstra a alegria do Espírito Santo, amém? Isso é maravilhoso, a comunhão é maravilhosa. Eu gosto de pensar e falar que o Espírito Santo fala através da comunhão também. Através da comunhão nós aprendemos muito mais de Deus. Através da comunhão a gente cresce também espiritualmente. A nossa fé, ela aumenta. Amém? E já pegando o gancho, entrando na mensagem, porque a mensagem tem um pouquinho, o início dela tem um pouquinho a ver com isso que a gente fez agora. E aí agora, sem falar nada, só olhe para o seu irmão do lado. E eu gostaria que você começasse a pensar o que você sente quando você olha para o irmão que está do seu lado. Pensa no sentimento que você tem ao olhar o irmão que está do seu lado. Talvez esse sentimento, e aí eu já vou traduzir, né, trazer isso para você. Talvez esse sentimento seja de paz, seja de alegria, seja de companheirismo, né, coisas boas, tantas outras coisas, né, que dá para citar. E aí, se nesse momento eu pedisse para você orar pelo irmão que está do seu lado, você faria isso com prazer, não faria? Faria isso com o maior prazer do mundo. Talvez, sem eu pedir, você abraçaria o seu irmão, beijaria ele, falaria assim: meu irmão, vou orar por você. Olharia para Deus e falaria assim: Deus, esse meu irmão é precioso, valioso. Esse meu irmão tem que ser abençoado, porque é uma pessoa maravilhosa. Né? Tantas outras coisas que a gente conseguiria fazer, porque amamos esse irmão que está do nosso lado. Amamos as pessoas que estão aqui. Quando eu falo para você orar, você prontamente faria. Mesmo que não estivesse aqui, talvez você, até nessa minha pergunta, talvez você lembrou de um irmão que não está aqui hoje, mas lembrou desse irmão, talvez até por ele, você oraria agora. Eu ligaria, falaria: eu orei por você, mandaria uma mensagem, ficaria feliz. Né? Isso é muito bom. Só que aí, se no seu lado estivesse alguém que te causa medo, o que você faria? Talvez não fosse com a mesma intensidade, né? Talvez você até oraria só porque eu falei, mas com uma distância. Aquele abraço que você pensou em dar no seu irmão que você gosta, agora já sumiu, né? Você falou: agora eu não vou nem ficar tão perto, vou ficar um pouquinho longe. Talvez, se você lembrou de uma pessoa que te dá um pânico, causa um medo, talvez você até esteja feliz, né? Agradecido por Deus. Graças a Deus, Ele não está perto de mim. Graças a Deus, o Senhor me livrou disso. Mas e se eu insistisse para você orar por esse irmão, por essa pessoa que te causa medo? E se eu insistisse, ficasse aqui, e ora, abraça, toca nele, chega perto. Se eu ficasse insistindo, pior, vou adicionar um grave detalhe aqui. Eu sei que esse irmão que está do seu lado, não agora, tá? Mas eu sei que essa pessoa te odeia. Tem vários motivos para te acusar, vários motivos para te ferir. E aí eu insisto, ora por ela. Qual é a sua reação? Totalmente diferente já, né? Aquela primeira cena que a gente imaginou já não existe mais. E aqui está uma das coisas mais hilárias, se assim a gente pode dizer, da nossa vida cristã. Isso deveria ser um costume para a gente. Deveria ser algo normal. Orar por pessoas que nos causam medo. Orar por pessoas que querem te ferir. Teria que ser normal. Algo natural. Jesus, ele disse um tal de: ame os seus inimigos, né? E orem pelos que te perseguem, lá em Mateus. Ele falou alguma coisa assim, né? Isso deveria estar tão claro como a luz do dia para a gente. Porque viver em Cristo é algo totalmente louco, se a gente pode dizer assim. É fora do padrão desse mundo. A gente falaria talvez: Senhor, não dá. O Senhor não está vendo que não dá? O Senhor não está vendo que o pedido é alto? Eu quero distância.
Eu quero estar longe. E aí, nessa situação, pensando nisso, nós acabamos desistindo e ficamos só com o que é mais fácil, com amar as pessoas que nós já amamos, que são mais fáceis de amar. Nós oramos pelaquele que nós amamos e esquecemos disso, desse detalhe importante na nossa vida. Pensando nisso, meu irmão, e eu já quero de antemão já falar uma coisa, porque durante a semana eu preparei essa reflexão. Eu preparei esse tema não de qualquer jeito, não é isso, não me entenda assim, mas apenas como, é mais uma mensagem. E talvez até pensando assim, a gente já sabe disso. Nem vale tanto a pena, sabe? Pensando assim, talvez o pessoal já esteja careca de saber, tranquilo, já flua rápido. Só que essa semana, meu irmão, aconteceu algumas situações nas nossas vidas e que ontem e hoje principalmente, eu olhei para essa mensagem e vi que de fato, primeiramente Deus queria falar comigo. E que de fato era isso que Deus tinha que falar. Se os irmãos não sabem, não vou entrar em tantos detalhes, tá? Mas durante essa semana, acho que grande parte já sabe, porque eu ouvi que meu pai contou aqui, né? Na quinta-feira, né? Já contou aqui. Mas assim, estava em casa eu e do nada, sem motivo, sem circunstância alguma, alguém deu um socão no meu carro, amassou ele, e é isso. E ontem, não sei se todos os irmãos sabem, mas a minha irmã foi assaltada. E apontaram uma arma para ela, e toda essa situação, toda essa questão ruim. E assim, na questão do carro, eu até estava tranquilo. Assim, chateado, mas ok. E essa questão de ontem mexeu muito comigo nessa mensagem. Porque durante a semana eu me lembrei de uma pessoa, na Bíblia, que mesmo com medo, decidiu deixar o medo de lado para orar. Só orar. E o tema da mensagem que eu preparei durante a semana toda, e que acho que para mim confirmou muito ontem, é chamados para orar por quem nos assusta. Esse é o tema da mensagem de hoje. Amém? Eu quero ler com os irmãos, vai ser a nossa base, e aí talvez quando eu falar, você já vai ligar, e já vai ligar os pontinhos. Mas eu quero ler com os irmãos Atos 9, o versículo 10. Eu vou ler só ele para introduzir, mas a gente vai ficar mais em Atos, tá bom? A gente vai vagar ainda pela Bíblia, folhear ela bastante, tá? Mas a gente vai focar bastante em Atos. Se você quiser anotar, ler na sua casa com calma toda a história de Atos ali 9 para frente, todo esse contexto que a gente vai entrar, é muito bom, tá bom? Mas anote, leia em calma, leia em casa com calma, tá bom? Vamos ler então, Atos 9, versículo 10, só para a gente começar, só a introdução. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Só esse para a gente introduzir, amém? Hoje nós vamos conhecer ou reconhecer, redescobrir a história de Ananias de Damasco. É importante falar aqui, de Damasco. Porque esse Ananias, ele era um discípulo comum. Um discípulo normal, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer com um discípulo comum? Um discípulo normal, ele era simples. Não tinha cargo, não era famoso, nunca escreveu uma carta para uma igreja. Ele não fazia grandes coisas. Era simples. Ele era fiel. Ele orava, tinha uma comunhão com Deus, mas era simples. Uma pessoa que, aos nossos olhos, quando nós vamos ler a Bíblia, é um dos personagens que talvez até passa batido um pouco. Um personagem simples. Só que um personagem, uma pessoa que recebeu uma missão de Deus totalmente desconfortável. Qual que foi a missão aqui de Ananias? Orar por Saulo de Tarso, mais conhecido por todos nós como Paulo. Quando a gente fala de Paulo, graças a Deus, nós vamos lembrar sempre das boas coisas de Paulo, da bênção que Paulo é. E a bênção que Paulo foi, na verdade, né? Principalmente. Ele ainda continua sendo uma bênção quando nós olhamos as cartas de Paulo. A gente só olha isso.
O grande ponto é que Paulo teve um passado um pouquinho assim só. Pouquinha coisa obscuro. Um passado um pouquinho tenebroso só. E é esse passado que a gente vai analisar. Só que para a gente poder entender aqui, vou só voltar um pouquinho. Só para a gente começar a sentir. Porque a ideia, quando a gente estuda, não é ler por cima, mas é tentar entrar lá. Tentar sentir. Tentar vivenciar aquilo. Tá? Então a gente vai voltar um pouquinho. Para entender a história. Aqui nós estamos por volta do ano 35 depois de Cristo. Pouquíssimo tempo da crucificação de Jesus. Pouquíssimo tempo da ressurreição de Jesus. A igreja nesse momento ela estava nascendo, crescendo. E assim, de uma forma muito grande, muito forte. Que ela crescia rapidamente, começou a se desenvolver e as pessoas falarem de Jesus e pregarem sobre Jesus e ela começou a crescer. Só que com o crescimento da igreja, também começou a perseguição da igreja. Tudo começou com a morte de Estevão. Essa morte você vai poder ler na sua casa lá em Atos 7. Ele foi apedrejado só por falar de Jesus. Só por pregar sobre Jesus. E quando ele estava sendo apedrejado, as pessoas tinham o costume de, para fazer essa situação, tirar suas capas e deixar na mão de alguém em algum lugar. E neste momento, as pessoas estavam deixando as capas aos pés de quem? De Saulo, de Paulo. Ele estava lá, presenciando tudo isso. E aí eu quero, para a gente se contextualizar, Atos 7, 58. Arrastaram-no para fora da cidade, Estevão, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí vamos pular Atos 8, versículo 1 ao 3. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Por causa dessa perseguição que a gente leu, os cristãos começaram a se espalhar. E aí, muitos deles foram para vários lugares e um dos pontos era Damasco, lá na Síria. Ficava mais ou menos a 220 quilômetros de Jerusalém, de distância de Jerusalém. Era um centro comercial, só que também se tornou numa cidade de refúgio, onde os cristãos estavam indo para lá pensando que poderiam reconstruir suas vidas lá. Eles foram para lá para pelo menos dar uma dispersada. Só que Saulo não estava satisfeito. Paulo, ele olhava naquele momento, olhava para aquela situação, sabia do que estava acontecendo, e falou, eu vou dar um jeito nisso. E aí a gente vai avançar. Atos 9, versículo 1 e 2, falava assim, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que se encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Meu irmão, se a notícia ruim já chega rápido para a gente hoje, porque a gente tem o WhatsApp, e minha mãe falava, notícia ruim, corre. Imagina naquele tempo, chegava rápido, era difícil, mas chegava. Imagina você nessa situação, acabou de se converter, falei assim, agora eu amo o que Cristo fez por mim, eu amo, eu quero segui-lo. E você percebe que Paulo está ali, caçando todo mundo, fala, vou para Damasco então. Vai todo mundo para Damasco, fica lá. E aí você recebe a seguinte notícia, Saulo está vindo. Eu não sei se você já presenciou na Sé, no centro da cidade, o famoso Ó Rapa. Eu imagino que a sensação é mais ou menos a mesma. Você está lá de boa, do nada alguém grita lá do fundo, Ó Rapa! E aí todo mundo sai correndo. A sensação, eu creio, que foi a mesma. Desespero.
Pessoas fechando trabalho, saindo, largando, correndo, fechando casa. As reuniões que as pessoas tinham para falar sobre o que Jesus tinha feito, começaram a virar secretas, porque Saulo está vindo. Paulo não era uma boa pessoa naquele tempo. E o medo era muito forte. As famílias elas se escondiam porque sabiam que qualquer batida podia ser a última batida na porta. E elas nunca mais poderiam ouvir qualquer outra batida ali. É nessa atmosfera de medo, é nesse momento de tensão, é nesse momento de talvez um pouco de raiva, um pouco de vou cumprir as leis, que Saulo tem um encontro com Jesus. Quando ele está caminhando para Damasco, uma luz brilha forte, ele cai por terra, ele fica cego, ele é levado para a cidade totalmente transformado. Naquele momento que ele tem um encontro com Jesus, ele já sai dali transformado. O objetivo dele era prender cristão, matar cristão, bater. E quando ele encontra Jesus ali, ele fica cego, acontece tudo aquilo, ele se transforma. Só que tem um problema, ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Só Paulo e Jesus. Então ele vai para a cidade cego, transformado, e é aqui que entra Ananias. Porque Ananias provavelmente estava vivendo uma vida em Damasco assim, tranquila. Talvez reconstruindo sua vida. Talvez lamentando a morte de amigos, pessoas próximas. E aí Deus vem e chama para ele fazer algo impensável. Algo difícil para caramba naquele momento. Ir até o homem que todo mundo temia. Essa era a missão simples que Deus pôs na mão de Ananias. Falou assim, ó, só vai para lá. Com esse contexto, vamos continuar o texto? Vamos reler o versículo 10, só que agora com o 11 e o 12 de Atos 9, tá bom? Atos 9, 10 ao 12. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que ele pudesse voltar a ver. Como eu disse, Ananias era um discípulo comum, sem grandes conquistas, talvez nenhuma grande oratória tinha, não tinha uma preparação, era um discípulo comum, uma pessoa comum, mas ele era fiel. E no meio de vários homens de Deus, Deus escolheu ele para uma missão difícil. Provavelmente Ananias estava trabalhando em algo simples, um ofício simples ali, vivendo sua vida discretamente, congregava contra os irmãos, lia as escrituras. E aí, é nesse homem, justamente com ele, que Deus aparece em visão. E repara numa coisa, Ananias, ele não diz o seguinte, ó, Senhor, espera só um minutinho, eu estou ocupado aqui. Ele nem mesmo questiona se é Deus que está falando. De bate pronto ele fala, eis-me aqui. Apareceu em visão, Ananias, ele, eis-me aqui, Senhor. Isso só acontece com pessoa que tem intimidade, que tem relacionamento com Deus, sabe diferenciar as vozes e sabe discernir quando é Deus falando. E quando ele escuta a frase, a ordem, eu imagino que mudou tudo. A mente dele virou assim, tudo. Ele escuta a ordem, vai à rua direita e procura lá na casa de Judas por um cara chamado Saulo, ele lá de Tarso. Não sei se você conhece ele, Ananias. Vai lá, ora por ele, entra lá. Eu imagino que ao ouvir esse nome, Saulo, deve ter arrepiado até a espinha dele. Ele, opa, o que o senhor está falando? Quem é mesmo? É Saulo. Saulo era sinônimo de terror. Sinônimo de coisa ruim. Não vai dar certo.
Aquele homem que ele ouviu era o homem responsável por mortes dos seus irmãos. Era um homem responsável por prisão dos seus irmãos. A Bíblia não fala, mas talvez família. Era um homem difícil. Eu imagino que automaticamente eu ouvi, vai lá e procura Saulo. Arrepiou tudo. E aí Deus ainda fala assim, olha, vá lá, ora por ele, impõe as suas mãos por Saulo. Deus podia ter escolhido qualquer um. Mas não, ele escolhe Ananias, um homem comum. Um homem comum. E a ordem totalmente incomum. E aí vamos ver a resposta de Ananias. Atos 9, agora o 13 ao 14. Então Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido falar muito a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E veio aqui autorizado pelos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Eu gosto dessa passagem, porque essa passagem mostra que Ananias não fingiu ser espiritual. Ele não virou e falou assim, ó Deus, tudo bem, estou indo correndo até lá. Não. Ele levanta o medo dele. Ele é transparente, ele confessa. Senhor, o senhor tem certeza? O senhor sabe quem é Saulo? O senhor viu o que ele fez aos teus? É eu que tenho que ir lá mesmo? Porque esse cara está tentando prender gente como eu. Tentando matar gente como eu. Ananias não está sendo desobediente, ele só está sendo real. Falei, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio. Mas eu preciso que o Senhor tenha certeza de que é isso e saiba que eu estou com medo. Eu preciso que o Senhor entenda a real situação do que o Senhor está me pedindo. Ele está sendo real. Ele está sendo claro, transparente. Isso me faz lembrar quantas vezes Deus nos chama e a gente sente esse aperto no coração. Isso me faz pensar quando Deus ele coloca algo na sua vida, coloca uma palavra para você e fala assim, olha, faça isso. E você endurece, treme tudo e fala, ó Deus, eu não sei se é para fazer mesmo. Talvez orar por alguém que te machuca, talvez estar próximo de alguém que te faz mal, estar perto de alguém que te traiu. Talvez Deus coloca isso no seu coração e a gente, não dá, me dá medo. Ananias podia ter falado, não, Senhor, beleza. E aí ele teria ido embora, né? Podia ter arrumado uma boa desculpa, falando, não, olha Deus, é que amanhã eu vou pregar, eu preciso preparar um texto, então não dá. Ou ele podia ter esperado alguns dias falando assim, olha, deixa eu orar para confirmar. Podia ter usado várias desculpas, mas não. Ele só escolheu a honestidade. Falou assim, olha, eu estou com medo. Vamos continuar. Agora o 15 e o 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus não vira para Ananias e repreende ele por ter medo. Vira e fala assim, olha, como é que você ousa me questionar? Às vezes a gente tem isso, né? Como crente, a gente escuta alguém, às vezes, questionando a Deus e fala, sabichão, como é que você ousa falar com Deus? A gente tem isso, né? E a gente talvez imaginaria Deus virando, como ousas me questionar, né? Soltando raio. Mas não. Deus, ele explica o seu plano para Ananias. Ele não fala assim, ó, vai e pronto, porque eu estou mandando. Ele fala assim, olha, o meu plano é esse, ele é meu instrumento, eu vou usá-lo. Ele explica o plano para Ananias. Deus fala, esse cara vai ser meu instrumento, o cara que destruía as igrejas, que corria e perseguia cristão, esse cara vai ser o meu instrumento. E aí, a gente vai ver algo poderoso no versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa
impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias foi. Palavras simples, 3 palavras simples, mas com muita coragem. E o que eu acho mais bonito desse texto, o ponto alto para mim, é justamente a parte em que Ananias fala: irmão Saulo. Esse cara não estava matando? Esse cara não estava prendendo os outros? Correndo atrás? Louco, furioso, babando, eu quero pegar. E o cara entra e fala: irmão Saulo. O homem que era inimigo mortal, agora está sendo considerado, sendo tratado como irmão. Ananias não chegou e falou assim: ó Saulo, olha o que você fez. Não, ele fala: irmão Saulo. Intimidade, proximidade. Ananias já recebeu Saulo antes mesmo de Saulo ter feito qualquer coisa. Ele não falou nada, não demonstrou nada, não tomou nenhum tipo de atitude, não fez nada, absolutamente nada. E Ananias chega e fala: você é meu irmão, eu te recebo nessa família. E imagina a cena, Saulo estava vulnerável, não era um momento, na nossa cabeça, não era um momento ideal de chegar e... Está ceguinho, não vai nem ver de onde vem. Só toma. E ele não faz. Ele só vai, irmão Saulo, e impõe as mãos e ora por ele. E eu também imagino que ele, pelo fato dele ter chamado de irmão, o toque dele também foi carinhoso. Ao tocar, ele foi carinhoso. Ele não chegou e falou: ô irmão Saulo, um peteleco, né? um pescotapa. Ô irmão. Não, eu imagino que foi com carinho. Tremendo. Irmão Saulo. Mas com carinho, com compaixão. Ele chamou de irmão. Saulo começa a ser curado e transformado com um toque de graça vindo de alguém comum. Alguém simples. Vamos continuar. 18 e o 19. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E eu acho isso incrível, porque o cara que foi para pegar os discípulos passou um tempo agradável ali com eles. Para ele, né? Para os outros eu acho que ainda estava tenso. Mas a Bíblia é direta. Saulo é curado. E é curado e imediatamente batizado. Ou seja, transformação real. Transformação na hora. De imediato. E é o que eu falei. Saulo passou vários dias com os irmãos em Damasco. O homem que veio para pegar os caras se juntou com eles. E ainda foi aceito. Pouco a pouco, mas foi aceito. E aí eu quero que você pense uma coisa. Paulo, ele escreveu os 13 livros ali do Novo Testamento. Montou ali, plantou dezenas de igrejas. Levou o evangelho até os confins do Império Romano. Enfrentou naufrágios, prisões, açoites, rejeitamento por amor a Cristo. Começou tudo com um toque de amor de Ananias. Com uma frase de carinho: você é meu irmão. Quantas cartas você já leu de Paulo? Quantas vezes você já releu? Quantas vezes você foi impactado por elas? Cada uma dessas palavras, dessa sabedoria, está presente hoje porque um homem simples, chamado Ananias, teve coragem de obedecer. E depois dessa história, meu irmão, a gente nunca mais vai saber sobre Ananias, tá? Nunca mais. Você nunca mais sabe o que acontece com ele depois. Passou. Missão de Ananias foi um toque de amor,
uma palavra de carinho para Saulo. E talvez seja por isso que Deus incluiu essa história, para que a gente saiba que pessoas comuns, como eu, como você, saibam que Deus pode nos usar. Sabe que Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias. E esse extraordinário, que às vezes nós pensamos, Deus vai te usar de maneira extraordinária, a gente pensa que é algo grandioso, algo belo. Às vezes não. Às vezes é algo grande, mas algo com muito medo. É o que Ananias passou. Às vezes não é grandiosa aos nossos olhos, grandiosa aos olhos terrenos. Olha, você vai ser um pastor de multidões. Não. Às vezes você vai ter que fazer uma pregação para a pessoa mais difícil que você conhece na tua vida. E essa é a sua missão. E acabou. Um homem, uma mulher simples, levado a trazer mensagem de amor e de carinho para alguém que você nunca imaginou que tinha que levar. E eu quero tirar lições dessa história. A primeira lição que eu quero tirar é justamente isso. Deus escolhe pessoas comuns para fazer o extraordinário. Ananias não tinha nada de especial. Nada. Nada que o mundo olhasse e falasse assim, esse cara é muito bom. Mas ele tinha algo que Deus procurava. E que Deus procura ainda hoje. Um coração disponível. A gente já falou muito disso aqui na base, sobre coração disponível. Quantas vezes nos desqualificamos do serviço de Deus porque a gente fala, mas eu não sou pastor, mas eu não sei pregar, mas eu não tenho estudo bíblico avançado, mas eu só sou um membro comum. A história de Ananias, ela vem para aqui, quebrar essa mentalidade. Deus olha para corações, não cargos. Nós temos cargos por questão humana, para que haja uma regra humana, mas para Deus, todos nós somos iguais. E não sei se a gente já comentou sobre isso aqui, mas nós estamos estudando na EBD, Gálatas. E em Gálatas, Paulo está falando lá com eles e falando assim, para Deus, todos nós somos iguais, debaixo do pecado. Quando a gente fala que nós todos somos iguais perante Deus, a gente pensa que o bonitinho, ele diminuiu para o médio. E o feinho, ele aumentou para o médio. Parece que igualou todo mundo no médio. Mas não. Deus vira e fala assim, todos vocês são iguais. Sabe por quê? Porque todos vocês precisam de uma coisa, de perdão. Porque todos pecaram. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos no pecado. E Deus não olha essas coisas, Deus olha coração disponível, coração que quer, coração que se achega a Deus. Lá em 1 Samuel 16, versículo 7, fala o seguinte, porém o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não precisa de pessoas importantes. Não é isso o foco. Deus não precisa de pessoas, habilidoso. Não é esse o foco de Deus. Deus precisa de pessoas que quando Ele chama, fala, eis-me aqui. Independente se sabe muito ou sabe pouco. Lá em 1 Coríntios 1, 27 ao 29 fala, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir ao nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quando você achar que Deus te chamou e você não é para isso, olha para Ananias. Se Deus pode usar um discípulo anônimo, imagina o que Ele pode fazer com você. Imagina o que Ele pode fazer através da sua vida, se você se disponibilizar.
E entenda uma coisa, não é o tamanho da obra que Deus vai fazer, é você ter certeza de que haverá uma obra sendo feita através da sua vida. Não vamos medir obras. Vamos focar em fazer algo, ser instrumentos de Deus. Basta você falar, eis-me aqui. É isso que Deus procura. Você precisa crer que você é e pode ser sim um instrumento valiosíssimo para Deus. Alguém comum para fazer algo incomum, extraordinário. Amém? Segunda lição que eu queria tirar. E essa aqui é a difícil. O ID não é só para quem você não conhece, tá bom? Mas também é para quem você conhece e que te machucou. A gente tem um negócio muito ruim. Cristão no geral. Nós gostamos de evangelizar à distância. Essa é a nossa... Se for falar assim, eu sou craque, eu vou orar daqui. Eu gosto de ficar daqui, no meu cantinho. Quentinho, bonitinho. A gente gosta de orar por povos não alcançados, pelos missionários que estão nos outros países, pelas pessoas que a gente nunca viu na vida. Porque assim é mais fácil, é mais confortável. Não mexe comigo, não mexe com a minha ferida. Só que, como eu falei, Mateus 5, 44, Jesus fala algo muito claro. Eu te digo, amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. E aí eu quero trazer um negócio aqui que, se você... Não quero te assustar, mas eu quero te ajudar a enxergar a verdade. O chamado do Evangelho é desconfortável para as nossas vidas naturais. É desconfortável. É difícil. O Evangelho ele não vem para fazer um carinho em você. O Evangelho não vem para... Vem cá, filhinho. Ele não vai mais fazer isso com você. O Evangelho ele chama para fazer o oposto do que o mundo faria. É o famoso nadar contra a maré. Já tentou fazer isso? A maré é forte. Quando a água vem com força total, ela te empurra para a direção que ela quer e você luta contra. E o natural para a gente é deixar seguir. Vou deixar fluir. Desisto, a maré leva. A maré vai embora. Só que o Evangelho, que eu falei, que é desconfortante para as nossas vidas naturais, chama para você resistir à maré. Nossa tendência natural, quando alguém te machuca, qual que é? Evitar. Meu irmão brigou comigo. Vou sentar na ponta da outra cadeira lá. Não vou nem ver. Vou chegar na hora que estiver rolando a música, os louvores, e vou sair quando o pastor estiver no início do amém, o amém ali, para bênção apostólica, eu já vou picar mula. Eu não quero ver, meu irmão. Quanto menos eu ver, melhor. Assim eu não peco, né? A gente usa isso. Assim eu não vou pecar. É a nossa tendência natural. É a maré da nossa natureza humana que nos empurra. Mas Jesus fala algo muito claro para você, para mim. Não faça isso. Vá contra a maré. Ora por quem está te perseguindo. Ame quem te machucou. E mais, abençoe quem te amaldiçoou. Isso é loucura. Para o mundo isso é maluquice. Para o mundo isso é fraqueza. Mas para quem sabe, quem crê, sabe que isso é transformação verdadeira. E aí eu quero já começar a fazer você refletir. Quem é a pessoa que te machucou? Quem é a pessoa que te criticou? Aquela pessoa que te traiu, que falou mal de você? Vou te falar um negócio, talvez Deus está incomodando o seu coração muito tempo para você orar por ela. E eu não vou mentir para você, vai ser desconfortável. Porque você vai lutar com tudo que você tem dentro de você, aquela voz que grita dentro de você, não, essa pessoa não merece o meu amor, não merece nada. Você vai ter que lutar contra essa voz. Você vai ter que lutar contra a maré do seu próprio sentimento. É um processo doloroso, doído, é difícil.
Tem dias que você vai acordar e vai pensar, eu não vou, não consigo fazer, não vou. Só que quando você resiste, quando você obedece, você começa a ver que os resultados eles são gratificantes. Por quê? Porque no processo, não é só a pessoa que é transformada, você é transformado. Você deixa aquele ódio, aquele rancor de lado, o peito fica leve. Você fala, gente, eu estou tão leve hoje. As coisas estão tão simples hoje. Tudo começa a aliviar. Romanos 12, do 20 ao 21. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, o que é que vai fazer? Para deixar com mais fome, né? Não. Dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vencer o mal com o bem não é fácil. É mais fácil vencer o mal com o mal. Só que vencer o mal com o bem é poderoso, é transformador, é libertador. E quando você vê aquela pessoa que para você era difícil, que era um impossível Deus alcançar ela, você vê que aquele irmão, que era aquele inimigo, se torna irmão. Você entende que cada lágrima valeu a pena. Que cada força contra a maré valeu a pena. E o Evangelho é isso. Ele não te promete facilidade, ele te promete transformação. Te transforma. Só que a transformação sempre passa pelo desconforto. Você precisa sair do lugar para ser transformado. E é desconfortante. Porque isso vai contra tudo o que a gente acha que é natural. Para fazer o que é o sobrenatural. Amém? Terceira lição. A nossa fé precisa incluir a crença de que qualquer pessoa pode ser transformada. Se houve alguém que era caso perdido, era Saulo. Saulo era caso perdido. Você poderia olhar para ele e falar assim, é impossível esse cara se converter. Impossível ele estar no nosso lado. Esse cara vai perseguir a gente até a morte, vai morrer assim. Até na época, talvez pensar, um dia eu vou ser morto por Saulo. Esse cara era um caso perdido. Mas Deus olhou para ele e viu instrumento escolhido. E Deus espera que a gente veja com os olhos dele. Quantas vezes a gente olha para alguém e pensa, esse aí não tem jeito. E tem muito, né? Só que tem uma verdade que me quebrantou ontem e hoje. Simples verdade. E que faz a gente refletir. Nós também não merecemos ser salvos. Quem você era antes de Cristo te alcançar? Talvez você não era o perseguidor físico da igreja. Mas eu acho, tenho quase certeza, que você perseguiu com o pecado o coração de Deus. Você talvez viveu uma vida como se Cristo e Deus não existisse. Nós éramos pessoas que causávamos dor. Nós éramos pessoas que eram medo de alguém. Nós talvez fôssemos o problema na vida de alguém. Aquela palavra dura que um dia você soltou, aquela traição que um dia você cometeu, aquela mentira que talvez você tenha contado, aquele pecado, feriu alguém. Lá em Romanos 3, versículo 10 ao 12, fala o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E lá na frente, o versículo 23, ele complementa, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
não é a maioria, não é alguns, todos pecaram. E aí eu te pergunto, por que é que a gente olha para alguém e fala que essa pessoa não merece ser salva? Por que alguém que causa dor nas nossas vidas, a gente acha que essa pessoa não merece ser salva? A gente acha que o nosso pecado, ele é aceitável. A nossa história de vida justifica as nossas escolhas, as nossas ações. Mas a história de vida do fulano não justifica. Esse é o nosso tipo de pensamento. Só que isso é soberba, meu irmão. Coberta, disfarçada de religião. Você já parou para pensar que alguém um dia olhou para você e pensou, isso aí não tem jeito? Provavelmente teve um que olhou e falou, isso aí não dá, isso aí é caso perdido. Isso aí vai viver dessa forma. Só que graças a Deus, Jesus não pensou assim. Graças a Deus, a graça do Senhor é maior do que a gente merece, do que o nosso merecimento. Efésios 2, o versículo 1 e o 5 diz o seguinte, 1 ao 5, tá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos, os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico e misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Perceba, quando ainda estavam mortos. Não quando a gente se arrependeu. Não quando a gente melhorou. Não quando a gente mudou. Não quando a gente provou que merecia. É quando a gente estava morto. Se Deus fez isso por mim, se Deus fez isso por você, por que a gente pode achar que Deus não vai fazer por um viciado? Por um presidiário? Por um traficante? Por um corrupto? Ou por um abusador? Eu sei que é difícil. Tem gente que causa dor real. Tem gente que causa um mal, coisas terríveis, mas a pergunta não é se a pessoa merece ser salva. Você merecia ser salvo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu não merecia. E por que eu acho que o outro... Eu mesmo não merecia ser salvo. Nenhum de nós merecia. Por merecimento, não, ninguém. Foi pela graça. E continua sendo pela graça. Ezequiel 36, 26, fala: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Se Deus tira um coração de pedra, que é um coração duro, um coração difícil, e transforma um coração de carne, que aqui é um coração humano, um coração acessível, por que nós limitamos o poder de Deus pelas pessoas que a gente acha que não pode? Por certos tipos de pessoas. Nossa fé precisa incluir essa esperança radical. É radical mesmo. Não é normal. Humanamente falando, para a gente é inaceitável. A nossa fé precisa incluir isso radicalmente. O nosso inimigo, sim, pode se tornar nosso irmão. A gente tem que crer que viciado pode sim ser liberto, que ateu pode sim conhecer a Deus, que o perseguidor pode se tornar pregador. A nossa fé deve ser isso, tem que ter isso, tem que estar enraizado. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Qualquer pessoa, não algumas, não pessoas merecedoras, qualquer pessoa que está em Cristo é nova criação. Qualquer um.
Quando nós desistimos de alguém, meu irmão, na verdade nós estamos dizendo que a graça de Deus tem limite. Na verdade nós estamos achando que o sangue de Jesus não tem poder na vida daquela pessoa, não é suficiente para salvar aquela pessoa. Olha que horrível. Quem somos nós para fazer um tipo de acusação dessa? Quem somos nós para falar algo assim? Se você está aqui hoje, você é salvo, você é liberto, você é transformado, é porque alguém não desistiu de você. É porque Jesus olhou para você e falou: olha, eu quero você, mesmo com a sujeira, mesmo com todo o pecado, mesmo com essa rebeldia, eu quero você, eu vou te salvar. Porque se Deus tivesse o nosso pensamento, a gente não estava aqui. A gente não estava aqui falando hoje, pensando sobre isso. A mesma graça que salvou a sua vida, pode e vai salvar qualquer outra pessoa. Não importa quem seja ela. A nossa fé, ela precisa refletir isso. Mas ela não reflete isso de qualquer forma, ela reflete isso com oração persistente. Porque se nós acharmos que alguém não merece ser salvo, talvez a gente não tenha entendido a graça que salvou a gente. Talvez a gente está falhando ainda. Quarta lição, meu irmão. Fé não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. Ananias teve medo. Ele foi honesto com Deus. Ele falou: olha, eu ouvi esse cara, ele quer matar a gente. É sério. Só que Deus tranquiliza e explica o plano dele para Ananias. O problema é que nós, muitos de nós, achamos que precisamos fingir que está tudo bem, o tempo todo. A gente tem, e eu vou falar principalmente mais entre os homens, temos uma coisa horrível que fala: não, homem não chora, homem é duro, firme. A gente finge, monta uma pessoa que nós não somos. Achamos que se nós temos fé, então não devemos passar por isso, e se nós estamos passando por isso é porque talvez tenha falta de fé. A gente fica nessa. Às vezes a gente fala: pô, eu tenho medo, então eu tô falta de fé, o que está acontecendo com a minha vida? E fica com medo, e a gente maquia. Ananias, ele não foi repreendido por ter medo. E a Bíblia está cheia de pessoas que tiveram medo, meu irmão. Moisés, Jeremias, Gideão, esses caras tudo teve medo. Eu sempre falei aqui, eu sou um dos maiores medrosos que tem aqui nesse mundo aí todo. Eu sou medroso para tudo, tenho medo de tudo. É coisa nova, tenho medo. Ah, tem que ir em tal lugar. Ah, eu tenho medo também, preciso avaliar. Ah, precisa ir de carro até tal lugar. Ih, eu tenho medo de dirigir também. Eu tenho medo de tudo. Então, o problema não é o medo. Porque o que Deus fez com cada um desses caras? Ele trabalhou com eles. Ele encorajou eles. Ele fortaleceu cada um deles. Quero ler com os irmãos Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. E eu quero deixar claro, Deus não falou: não tenha medo. Ele não disse isso. Ele disse: não se apavore e nem desanime. O que ele está querendo dizer? Vai ter medo sim. Vai dar medo. Você vai sentir medo. Eu não estou te prometendo a ausência do medo, eu estou te prometendo minha presença na sua vida. Eu estou te prometendo estar ao seu lado. Então, ele fala: não se apavore, porque eu estou aqui. E não desanime, continua, porque o medo vai existir. Quando Deus te chama para algo, quando Deus te chama para orar por alguém que te machucou, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, até pensar numa pessoa, aquela pessoa que te representa tudo que você teme, o medo vai estar lá. Porque fé não é ausência do medo, é obediência, apesar disso. É obediência.
Fé é saber que mesmo com medo, você pode escolher obedecer e caminhar. Fé é você sentir a voz falhar, mas falar, você é meu irmão. Pensa no que Ananias estava sentindo naquela hora. Naquele momento que ele viu Saulo, ele começou, eu imagino que começou a visualizar famílias destruídas. Ele conhecia pessoas que estavam presas, pessoas que foram espancadas, pessoas que foram mortas. E agora Deus fala para ele, fala assim, vá lá sozinho, entra naquela casa, ora por ele, toca nele. Qualquer pessoa normal teria medo nessa circunstância. Ananias teve medo, mas ele foi. Aqui que está o segredo, ele foi, apesar do medo. E quando ele foi, ele confirmou que Deus estava ao lado dele. Confirmou a promessa de Deus que foi feita. Falou, ele vai ser o meu instrumento. Ele confirmou o que Deus falou para ele. Ele experimentou Deus de uma forma que ele não conseguiria experimentar se tivesse paralisado. Se ele não tivesse ido, ele não experimentaria esse todo de Deus ali naquele momento. Quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e o principal, de equilíbrio. Quando você ora por alguém que te assusta, quando você escolhe se aproximar por alguém que te feriu, você está permitindo que o amor de Deus flua através da sua vida. Você está demonstrando uma fé que vai longe da lógica humana. E eu vou te falar um negócio, cada vez que você faz isso, a sua fé cresce. Porque você aprende a obedecer mesmo com medo. E esse é o meu segredo. Eu falo, né? Eu tenho medo. Mas o que eu faço? Apresento o meu medo para Deus e falo assim, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai estar comigo. Então eu vou dar os passos. E o Senhor me mostra as alternativas e os caminhos que eu posso seguir, que vão ser caminhos bons para a minha vida. Então me guia. É caminhar, dar passos de fé. O que Deus chama você a fazer que te assusta? O que Deus está falando para você fazer que está te assustando? Será que você não está esperando o medo passar para você obedecer? Se você estiver esperando, eu vou te falar um negócio, talvez você nunca obedeça, porque o medo nunca vai sumir. Só que eu vou te falar um negócio, você pode ir sim, apesar do medo. Fé é dizer o seguinte, Senhor, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Eu confio mais no Senhor do que no meu medo. Porque eu sei que você está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou crer no Senhor muito mais do que acreditar nas minhas inseguranças. Isso é fé. E quando você faz isso, você exerce a fé verdadeira, poderosa. É dessa maneira que a gente vive. Vivendo fé apesar do medo. Amém? E a quinta e última lição que eu quero tirar. Pequenos atos de obediência podem mudar a história. Ananias nunca imaginou que obedecer, dizer eis-me aqui, mudaria o curso da história do cristianismo. O que ele fez demais? Entrou, orou, tocou em Saulo, chamou ele de irmão. Atos simples, de obediência. E foi daí que fluiu e nasceu o ministério de Paulo. Você nunca vai saber o impacto da sua obediência. O impacto que ela vai ter. Aquela oração que você fez por alguém que te machucou, talvez quebre cadeias na vida da pessoa. Aquele perdão que você estendeu, com dor, mas que você estendeu, pode iniciar uma transformação completa para uma pessoa. Ananias poderia estar, né, na verdade, se ele tivesse pensado, olha, é pequeno demais isso aí. É só uma pessoa, na verdade não só uma pessoa, é uma pessoa muito perigosa. Eu vou deixar o negócio chegar para mim, algo muito maior, algo melhor, né? Melhor, algo mais seguro. Se ele tivesse pensado assim, talvez o ministério de Paulo não tivesse começado.
Um único ato de obediência mudou a história. A sua obediência em orar por quem te assusta pode ser exatamente o instrumento de Deus que vai usar para transformar aquela pessoa. Talvez o seu abraço, o seu toque, dizer que você ama aquela pessoa, chamá-la de irmão, talvez seja o início, o start, para que aquela pessoa mude a vida dela. Você acha que aquela pessoa não tem jeito? Mas você deve ir. Você deve ir. Porque Deus está esperando a sua obediência. Deus está esperando a minha obediência. E a transformação que eu considerava impossível, ela vai ocorrer. Lá em Mateus 25, 21 fala o seguinte: o Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus valoriza a fidelidade no pouco. Aquele toque de graça que você oferece, ela é a ignição, como a gente falou, e Deus valoriza isso. Pense em quantas vezes você deixou de orar por alguém porque parecia inútil para você. Essa pessoa nunca vai mudar. Eu já orei antes e não aconteceu nada. É perda do meu tempo. A gente usa também, né? Pérolas aos porcos. Mas e se não for? Você não tem como saber, só Deus sabe. E Ele está te chamando para obedecer, não para entender o resultado. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Nós não somos analistas de Deus. Vou entender aqui, calcular os possíveis resultados. Não, Deus não quer isso da sua vida. Deus quer que você obedeça, só. Ananias nunca mais aparece depois disso. Só que o nome de Ananias ele ficou registrado na Bíblia. E hoje estamos falando sobre ele. Isso nos mostra que não existe pequenos atos no reino de Deus. Quando se trata de obediência, não existe pequenos atos. E Deus pega a nossa fidelidade e multiplica de formas que só na eternidade a gente vai conseguir visualizar. É só lá. Hoje, Deus pode estar te chamando para você acreditar na transformação de alguém que você já considerou caso perdido. E a gente não pode desprezar a nossa obediência. Não podemos duvidar do que Deus pode fazer quando você fala sim. Quando você escolhe acreditar na transformação do impossível, você se junta à história de Ananias, permitindo que Deus te use para mudar o fluxo e o rumo da história. A pergunta que você deve fazer não é: o que eu posso fazer que vai ser grande o suficiente? A pergunta é: eu estou disposto a ser obediente mesmo que seja assustador? Quero concluir, meu irmão, dizendo que, como eu sempre tenho falado, essa história, ela é um chamado para a nossa vida. Desconfortável, desafiador, que mexe com tudo que a gente acredita que é lógico. Ser cristão de verdade não se limita à segurança das nossas preferências. Não se limita ao que eu acho que é bom, o que eu acho que é melhor fazer. Ser discípulo é obedecer mesmo você tendo medo. É amar mesmo quando o coração ele resiste. É orar por quem te assusta. É acreditar que Deus pode transformar qualquer pessoa. E eu quero deixar algumas perguntas para você meditar durante a semana. Perguntas que podem mudar a sua vida. Quem é a pessoa que te assusta? Quem é aquela pessoa que te machucou profundamente? Quem é a pessoa que você prefere evitar a todo custo? Quando você vê o nome dela tocando no telefone celular, dá um arrepio. Quem é essa pessoa? A segunda pergunta que eu quero te fazer: você ora por essa pessoa? Ou você desistiu dela? Você já colocou ela na categoria dos impossíveis? Esse não dá. Você já decidiu quem não merece a graça de Deus?
E a terceira e última pergunta, e essa é a mais difícil. Você se lembra quem era você antes de Cristo te alcançar? Você lembra do que você fazia? Do mal que você causou? Porque se a gente for honesto, brutalmente, tem que ser brutalmente honesto, nós vamos reconhecer que nós não merecíamos. Às vezes eu olho algumas situações na minha vida, eu olho e falo assim, Deus, por quê? Por que o Senhor escolheu, me usa? Por que o Senhor me quer? Olha, eu não sou bom, eu sou ruim, eu sou falho. Eu sou falho. Nós temos que ser brutalmente honestos, não merecíamos a salvação, mas alcançamos pela graça. Porque Deus não desistiu da gente. Mesmo assim, Jesus morreu por nós. Mesmo assim, Jesus morreu por cada um de nós. O Espírito Santo nos alcançou. O Espírito Santo nos transformou em novas pessoas. Novas pessoas. A mesma graça que te salvou, ela pode alcançar e salvar qualquer um, meu irmão. E sabe o que é mais poderoso disso tudo? É que quando você obedece, você ora por alguém, você se aproxima, você chega na pessoa impossível, você se torna o Ananias na história de alguém. É isso que Deus espera das nossas vidas, que nos tornemos Ananias nas vidas das pessoas, nas vidas das pessoas que são difíceis. Você pode ser o instrumento que inicia a transformação de alguém. Vai ser desconfortável? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Pode ser que sim. Mas os resultados são incalculáveis. E só a eternidade vai revelar esses resultados para a gente. E é o nosso foco, a eternidade. Hoje nós somos desafiados a não desistir das pessoas, a não parar de orar, a não deixar que o medo nos paralise, a não permitir que a dor do passado roube a probabilidade do futuro. Deus não procura pessoas perfeitas, pessoas sem medo. Deus procura pessoas que, apesar do medo, respondem, eu estou aqui. Pode me usar. E quando você responde dessa maneira, você permite que Deus use alguém comum para fazer algo extraordinário. Finalizando, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a boa obra na sua vida, e eu sei que Ele começou essa boa obra na sua vida, e Ele vai completar ela, Ele pode completar em qualquer uma, iniciar em qualquer um. Então hoje, quando você sair daqui, eu quero que você faça algo. Eu quero que você pense nessa pessoa. Eu quero que você visualize ela. Ora por ela. Ora porque você não tem vontade de orar. Mas você não vai orar porque é fácil. Você vai orar porque Deus te chama para orar. Você vai orar porque você escolheu crer no impossível. E que o impossível vai acontecer e pode acontecer. E quem sabe, você também não imagina o que Deus pode fazer através da sua oração. E talvez um dia chamar aquele que você tanto tinha medo. E olhar e falar assim, você é meu irmão. E o resto é resto, deixa para trás. Que possamos, em comunhão, sermos uma igreja que ora por quem nos assusta. Que acredita na transformação do impossível. Que não desiste de ninguém. Porque nós sabemos que nós também não podíamos assim sermos salvos. Que se Deus nos salvou, Ele pode transformar qualquer um. A nossa fé ela tem que ser radical desse jeito, corajosa, cheia de esperança. Uma fé que acredita longe da lógica, que faz a lógica ficar doida. Porque quando nós temos essa fé, quando nós vivemos essa fé, nós vemos os milagres. Nós vemos o Evangelho acontecendo diante dos nossos olhos. E é isso que vale a pena viver. O que vale a nossa vida é ver o Evangelho acontecer. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar.
Senhor, te agradecemos pela tua palavra hoje, Deus. A palavra difícil. Meditar na vida de Paulo antes é doloroso, porque nós queremos ficar só com a parte boa e esquecemos do passado. Mas não olhamos para isso com medo, mas olhamos isso com uma esperança, porque nós sabemos que o Senhor quer alcançar a todos, Deus, e o Senhor nos alcançou também. Pessoas difíceis, Deus, pessoas más, e hoje estamos aqui, Pai. Temos certeza de que o Senhor nos salvou pela graça, e não queremos segurar isso só para a gente. Queremos amar a quem nos persegue, queremos amar quem nos odeia, queremos orar, estar próximos daquele que nos quer mal, não por lógica, porque não tem, mas pela fé. Queremos estar, Pai, orando e não desistindo de ninguém, porque até o dia que o Senhor voltar, a graça ainda está, a graça ainda existe, Deus, e nós queremos alcançar a todos, Pai. Então o que eu te peço é que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos capacite com coragem, que o Senhor nos capacite com mansidão, que o Senhor nos capacite com determinação, Pai, de orar, começar pequeno, orar, mas que também possamos, Pai, um dia impor mãos sobre aqueles que nos perseguem, Pai, sobre aqueles que nos querem mal, e olhar para essas pessoas e falar assim: você é o meu irmão, você é o meu irmão e eu amo. Que possamos, Pai, viver o extraordinário em nossas vidas, que possamos visualizar o Evangelho sendo real diante dos nossos olhos, que possamos viver o impossível, Pai. É isso que te pedimos, Pai. Nos ajude a nos tornar pessoas melhores, e essas pessoas melhores só podem ser vistas na sua imagem, e na sua vida, nos seus passos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas, amém.